Bom dia, oitavos anos. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 24/11, aula de língua portuguesa. Nós estaremos revendo aí a função dos porquês e corrigindo as atividades que se encontram nas páginas 35 a 38 do caderno de atividades. Então, vamos lá. Relembrando aqui, nós temos 4 porquês, 2 porquês juntos e 2 porquês separados. Os porquês separados são aqueles porquês que nós usamos para fazer perguntas, desculpa. O porquê separado e sem acento é aquele porquê que aparece sempre no início de uma interrogação, sempre no início da pergunta. Não necessariamente no início da frase, mas marcando o início da interrogação. Ele também pode aparecer com o sentido de pelo qual. O porquê separado e com acento, ele aparece sempre no final da interrogação. Os porquês juntos são porquês usados para dar explicação, ou porquê que aparecem com a ideia de substantivação, como o motivo, a razão. Quando ele vem junto sem acento, ele apenas explica ou responde algo. Quando ele vem junto com acento, ele tem a função de um substantivo, por isso que a gente diz que ele é substantivado. Ele sempre aparece após o artigo ou. Então, partindo disso aí, nós já respondemos várias questões lá das páginas 36 e 37, e lá na página 35 nós temos um texto para respondermos a primeira e a segunda questão. Diz assim, ó, leia a reportagem a seguir e responda as questões. Temperatura crítica. Alterações inéditas no clima e na temperatura colocam um cenário de catástrofe no horizonte do planeta. Felizmente, a era do hidrogênio está chegando. Não vou ler o texto todo, não, tá? O clima da Terra... Deixa eu desbloquear a sala aqui. O clima da Terra já passou por mudanças radicais. Entre os diversos períodos de glaciação, as temperaturas foram de um extremo ao outro, remodelando continentes inteiros e varrendo milhares de espécies animais e vegetais. Do ponto de vista do planeta, portanto, o aquecimento global que observamos hoje beira o irrelevante. A partir disso aí, essa continuação do primeiro parágrafo e o segundo parágrafo trabalham com a ideia do aquecimento global. E lá no final, no último parágrafo, ele fecha da seguinte forma: uma parte da responsabilidade pode ser creditada a causas naturais, como atividade vulcânica e incêndios espontâneos nas florestas. Não se sabe ao certo até que ponto a ação humana pode afetar o ciclo natural do planeta, diz José Marengo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Mas a maioria dos cientistas, inclusive os renomados que participaram do último relatório do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, não hesita em apontar o ser humano como responsável pelas assombrosas mudanças do clima. Eu peguei só o primeiro e o último parágrafo para a gente ter uma ideia geral do que o texto coloca aí para a gente. Ele começa apontando sobre o aumento da temperatura, comenta sobre a questão do aquecimento global, sobre aquilo que pode ser considerado causador, né, os elementos naturais, as ações naturais, mas ele também aponta e diz que isso provavelmente é a maior causa, de acordo com cientistas, com especialistas, que é a ação do próprio homem sobre a natureza. A partir disso aí, a primeira pergunta diz o seguinte: letra A. O texto aborda uma questão bastante discutida atualmente, o aquecimento global. É a primeira vez que ocorre uma mudança climática radical no planeta? É uma pergunta. Sim ou não? Explique sua resposta. Lá pelo texto, no primeiro parágrafo, ele já coloca isso. Não. Já ocorreu outras vezes entre os períodos de glaciação. Então, lá na era glacial, isso já aconteceu, já tinha acontecido. Então, não, pois de acordo com o texto, já ocorreu outras vezes entre os períodos de glaciação. Letra B. O aquecimento global afeta todas as espécies animais e vegetais do planeta. Por que o texto cita especificamente os seres humanos? Então, é interessante a gente destacar isso aí, porque, ao contrário dos demais seres vivos, o ser humano não apenas sofre as consequências, mas ele também é responsável. E o texto deixa bem claro isso para a gente lá no último parágrafo.
Então, ao contrário dos demais seres vivos, o ser humano não apenas sofre as consequências do aquecimento, mas também é, em grande parte, responsável por esse fenômeno. Letra C. Que atitudes dos seres humanos estão relacionadas às mudanças climáticas sofridas pelo planeta? Isso encontra-se lá no segundo parágrafo, que nós não lemos agora, mas eu creio que vocês leram para estar respondendo. Entre as atitudes humanas relacionadas às mudanças climáticas estão o lançamento de substâncias poluentes nas águas de rios e mares e na atmosfera, a produção de grande quantidade de lixo e a utilização de plásticos. Então, lá no segundo parágrafo é destacado isso aí. O lançamento de substâncias poluentes nas águas de rios e mares e na atmosfera, a produção de grande quantidade de lixo e a utilização de plásticos. Letra D. Na segunda linha do segundo parágrafo tem o seguinte comentário. Parece pouco, mas essa febre, e aí febre está entre aspas, já fez com que ao longo do século XX geleiras derretessem bastante para elevar o nível do mar em até 15 centímetros. E aí nós temos a seguinte pergunta. Por que a palavra febre aparece entre aspas? Nós sabemos que as aspas são usadas para enfatizar alguma coisa, destacar alguma coisa, ou quando você utiliza uma palavra em sentido figurado. Geralmente, quando você fala que alguém está com febre, é um aumento da temperatura corporal. Aqui ele está dizendo que houve uma febre no momento, né, no século XX. Então, esse febre que aparece aí é apenas a ideia, né, uma metáfora de que as pessoas passaram a agir dessa forma, né? Houve um momento, uma febre momentânea. Ou seja, as aspas foram usadas porque a palavra aparece no seu sentido figurado. Até aqui, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Certinho? Estão acompanhando aí? Ok. Dando continuidade. 2. Com base no texto, complete as frases a seguir usando a palavra porquê. Eu já deixei aqui o gabarito como uma opção, uma sugestão, mas vocês precisam ficar atentos para o fato de que o porquê que está sendo usado é um porquê de resposta, de explicação. Ou seja, vocês precisam completar essa oração, esse período, de forma que aquela oração que vocês irão colocar, aquele período, ele tenha a função explicativa. O clima da Terra já passou por mudanças radicais. Por quê? Aí, nesse caso aqui, eu coloquei, porque houve anteriormente outros períodos de aquecimento global. Desde que vocês coloquem uma oração ou um período que trabalhe com a ideia de explicação, estará correto. Alguém gostaria de ler o seu? Alguém gostaria de comentar? E, lógico, ele pediu também para basear-se no texto, né? A partir da ideia discutida no texto. Alguém gostaria de colocar a sua frase, o seu comentário? Se quiser digitar também, se quiser abrir o microfone também, pode ficar à vontade. Não? Os recifes de coral estão se transformando em rochas sem vida. Explicação, coloquei aqui como sugestão, porque a temperatura da água está aumentando. Nesse caso, nessa segunda questão, duas coisas vocês precisavam observar. Que vocês precisam completar com uma ideia de explicação e que vocês precisam se basear no texto, naquilo que foi discutido no texto, que é a questão do aquecimento global. Certo? Ok? Sim ou não? Dando continuidade, nós já fizemos na aula de sexta-feira as questões 3, 4, 5 e 6. Então, nós estaremos dando continuidade lá nas páginas 38, as questões 7, 8 e 9. Isso aí, Caio. Então, vamos lá. Questão de número 7. Leia as frases com atenção. Em todas elas, foi feito uso dos porquês.
O que nós precisamos é observar se esses porquês foram usados ortograficamente de maneira correta. As crianças não sabem por que é perigoso brincar com objetos pontiagudos. A funcionária explicou ao cliente o porquê de tantos formulários. O valor da multa foi aumentado por quê? Porque os documentos ainda não estão assinados. Você ainda não postou a carta no correio, por quê? Então, vamos retomar e nós vamos identificar quais estão corretas ou não. Na primeira oração, ele tem uma pergunta indireta no interior do período. As crianças não sabem por que é perigoso brincar com objetos pontiagudos. É como se ele dissesse, por que é perigoso brincar com objetos pontiagudos? E o começo da interrogação, né, a pergunta, ela é marcada aqui por um porquê separado e sem acento. Está correto, sim ou não? O que vocês acham? A primeira oração está correta, sim ou não? Ok, está certinho, Maria Luísa. Acho não, está correta. Tem nada de eu acho não, está correta. Isso aí, Raquel. Sim, está correta. Positivo, Maria Luísa. Então, a primeira está correta. 2. A funcionária explicou ao cliente o porquê de tantos formulários. E aqui nós temos um porquê junto com acento, que aparece após o artigo o, dando a ideia para a gente de um motivo, a razão. Está certo ou errado? A gente diz que o porquê substantivado é aquele porquê que aparece sempre após o artigo o. Então, está correto. Isso aí, está correto, junto e com acento. Questão 3. Ou frase 3, né? Desculpa. O valor da multa foi aumentado por quê? Por que está errado, Matheus? Esse porquê aqui, ele está junto e com acento. Como ele deveria ser? Pode abrir o microfone se você quiser. Por que está errado? Bom dia, professora. Bom dia, tudo bom? Pode comentar. O porquê da frase 3 está errada é porque podemos usar o porquê no final de frase quando o porquê for escrito separado e com acento. No caso, só está com acento, porém junto. Isso que está errado. Ok, certíssimo. Muito obrigada. Isso aí, ele deveria ser separado, o acento permanece. É um porquê de pergunta, de interrogação, está no final da oração, mas deveria vir separado. Os porquês de pergunta sempre estão separados, ou sendo perguntas indiretas, como aconteceu na frase 1, ou diretas, como aconteceu na frase 3, que nós temos a interrogação. Na frase 4, eu tenho, por que os documentos ainda não estão assinados? É uma pergunta no início da oração. Então, o porquê está separado e com acento. Separado, ok, né? Porque nós já vimos que é uma pergunta. Entretanto, isso aí, Raquel. Entretanto, deveria estar sem acento, porque o acento só é usado no porquê separado para o final da interrogação. Você ainda não postou a carta no correio, por quê? É o mesmo caso, a mesma explicação que nós usamos para as frases 3 e 4. Está certo ele ser separado, porque é uma pergunta. Entretanto, não, Raquel, está errado, deveria ter acento, pois está no final. Entendeu? Deveria ter o acento, pois está no final da pergunta. Foi o que nós acertamos aqui na frase 3. Ok? Então, estão corretas apenas as sentenças 1 e 2, letra A. Entendeu, Raquel? Então, certinho? Continuando aqui, então. Questão de número 8. Que bom, Maria Luísa. Questão de número 8. Assinale a alternativa que justifica o emprego das palavras sublinhadas no trecho. Paulo estava irritado porque não dormiu bem à noite. Além disso, ele vive reclamando de tudo e ninguém sabe o porquê. Vamos entender primeiro aqui em cima qual foi o uso dos porquês. Paulo estava irritado porque não dormiu bem à noite. Nesse caso, o porquê ele é uma conjunção explicativa. Ele foi usado junto e sem acento porque ele está funcionando como uma explicação.
Então, ele está correto, né? Nos dois casos, eles estão corretos, porque ele tem função de conjunção explicativa. No segundo caso, eu tenho ele vive reclamando de tudo e ninguém sabe o porquê. Eu tenho aquele caso do porquê substantivado, ninguém sabe o motivo, a razão. Então, eu uso o porquê junto e com acento quando ele tem essa ideia de o motivo, a razão. Qual alternativa vocês assinalaram como correta? Na letra A, ele diz assim: na primeira ocorrência, a palavra porquê é escrita sem acento, pois está no meio da frase. Na segunda, recebe acento, pois está no final de uma frase interrogativa direta. Não tem como, porque em nenhum dos casos nós temos aí a ideia de interrogação. E você não usa o porquê junto sem acento só porque está no meio da frase. Não existe isso. Se fosse no meio da frase funcionando como interrogação, e mesmo assim deveria funcionar de maneira separada. Letra B. A palavra porquê, sem acento, liga duas orações, equivale a pois. O termo o porquê, com acento, equivale à expressão a razão. Certo ou errado? É exatamente o que a gente colocou, né? Esse porquê aí, ele tem a função de pois. Equivale para a gente a uma conjunção explicativa. Portanto, ele tem a mesma função que o pois, e no segundo caso, a função de um motivo e a razão. Então, a resposta correta é a alternativa B. Ok. Questão de número 9. Assinale a alternativa em que a palavra porquê expressa a ideia de causa. Entre rápido, porque está chovendo. Nesse caso, eu tenho uma explicação. Então, a letra A não é. Não fale alto porque seu irmãozinho pode acordar. Novamente, eu tenho uma explicação, um motivo. Pegue o casaco porque está frio. Justificativa, explicação. Não viajamos no fim de semana porque tínhamos prova na segunda-feira. E aí? Muito bem, Raquel, letra D. Nesse caso, eu tenho o seguinte: a causa de não termos viajado é porque tínhamos prova na segunda-feira. Não é uma explicação. Nós não viajamos porque tínhamos prova. Eu não estou dando mais uma explicação, eu estou dando o motivo. O motivo de não termos viajado é porque tínhamos prova. Então, a resposta é a letra D. Na letra E, eu tenho saía mais cedo de casa porque é importante. E aí eu tenho também uma explicação. Então, a única alternativa em que nós temos a ideia de causa é na letra D. Ok? Até aqui tranquilo para todo mundo? Então, nós estaremos fazendo o seguinte daqui para frente. Eu vou começar com as frases que eu peguei na internet, que eu encontrei para a gente poder estar analisando. Até aqui, alternativa, Maria Luísa, letra D. Letra D. Ok? Ok para todo mundo, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer que repita algo? Não? Ok, então. Vamos lá. Essa daqui foi a que a Raquel colocou para a gente. Então, já deixei até a explicação dela aqui, porque é o que nós estaremos fazendo com as outras. Né? Por que planta pequena não fala? É uma piadinha, né? Esse gatinho aparece muito aí na internet. Nós temos uma pergunta, nós temos um porquê juntinho, e a resposta porquê é uma mudinha. E o porquê aqui ele está junto e sem acento. Entretanto, se aqui, para dar uma explicação, ele está junto e sem acento, para perguntar, ele não pode estar junto e sem acento. Então, aqui, o primeiro porquê está errado. Aqui tem a explicação da Raquel, nessa piada, no primeiro quadrinho, o porquê está errado, pois no início e meio de frases interrogativas deve ser usado o porquê separado e sem acento. Ok? No segundo caso, está correto. Então, só para a gente estar observando os erros aí. Ok? Essa daqui foi a contribuição da Raquel para a gente. Daqui para frente são frases que eu encontrei, algumas assim, bem absurdas. Então, como vai funcionar? Vocês podem estar anotando a resposta e quem tiver o microfone e quiser participar, pode ficar à vontade. Aqui nós temos um comentário, foi tirado aí, né, da internet também, uma postagem. Tudo... Não, falei, podia pegar a internet, jornais, revistas, internet, onde vocês achassem. Eu ainda falei que podiam procurar na internet. Não. Eu falei que podia procurar na internet, gente. Notícias, jornais.
anúncios publicitários. Então, vamos lá para as postagens. Tudo dando errado para mim. Por quê? E aí? Realmente está tudo dando errado mesmo, né? Até na ortografia. E aí, o que vocês acham? Porque deveria ser isso aí, separado e sem acento. Mateus, vamos por partes, nós estamos na primeira ainda. Primeiro, porque está errado, deveria ser separado e com acento. É um porquê de interrogação, e a interrogação, né, o porquê, no caso, está no final da oração. Então, deveria ser separado e com acento. E, Maria Luísa, a gente vê cada coisa escrito. Quando vocês tiverem um tempinho, vão na internet e colocam assim. Erros ortográficos de postagens dos famosos. Nossa, é cada coisa que vocês encontram que, assim, é de cair o queixo, vamos dizer. Então, nesse caso aqui, realmente tudo estava dando errado para a pessoa aqui, né? Tudo estava dando errado. Vamos lá, até a escrita. Depois nós temos uma postagem do Gustavo Lima aqui, em que ele comentou para o pai que ele estava passando o dia do aniversário do pai distante dele, né? Feliz ou infelizmente, não vou nem comentar essa primeira parte aí não, porque a gente só vai analisar o porquê, né? Não dá para saber se ele estava infeliz porque estava longe do pai ou se ele estava dando graças a Deus. Ficou bem confuso aí, mas a gente não vai comentar isso não. Feliz ou infelizmente, passei o seu dia longe do Senhor, mas tudo tem o seu porquê. Que Deus o abençoe. Vou ser sincero para vocês. Eu tive dificuldade até para entender o que ele quis dizer. Passei o seu dia longe do Senhor, mas tudo tem o seu porquê. Eu demorei até para entender. Sei não, hein, Johnny? E aí, nós temos um porquê. Pode falar, Matheus. Mas é o porquê, tá? Nós estamos analisando só o porquê. Os demais erros ortográficos ou de concordância, a gente deixa para lá. Pode falar, Maria Luísa. Professora, eu vou falar aqui, então. É o seguinte, é um título de um vídeo e o título é o seguinte: Por que? Eu vou falar, depois eu falo como é que tá escrito por quê. Por que todos tocam as fugas de bar errado? É O uma porquê tá junto e é uma sem acento. Não tem Mas ponto aqui, de interrogação nem nada. tá? Repete, por E nesse favor. vídeo ele explica por que as pessoas tocam errado. Ó, por que todos tocam as fugas de bar errado? O porquê é junto e sem acento. Nesse vídeo, ele explica por que as pessoas tocam as fugas de bar errado. Só que não tem ponto de interrogação nem nada no vídeo, só tá escrito no título, só tá escrito assim. Tá correto. Ele quis afirmar o texto e só vai mostrar que as pessoas tocam errado. Então, o vídeo é um vídeo explicativo. A função do vídeo é explicar por que as pessoas. Ele já está afirmando, é como se eu dissesse assim, ó, porque aqui no Brasil nada dá certo, entendeu? Porque as pessoas tocam errado, entendeu? Ele usou com esse sentido. Ele quis dizer que ele não está perguntando, ele já está afirmando que as pessoas tocam errado. E ele vai explicar o porquê as pessoas tocam errado. Entendeu, Maria Luísa? Aí, nesse caso, como o vídeo provavelmente só vai trabalhar com essa ideia, você toca errado. E aí, ele já vai. Ele não está explicando? Sim, ele está explicando, Matheus, isso aí. Nesse caso, ele não deixou nenhuma pergunta, ele já está afirmando que as pessoas tocam errado. É como se ele dissesse: porque as pessoas tocam errado, eu precisei fazer esse vídeo, porque todos tocam calma aí. Passou aqui. Porque todos tocam as fugas de back, não sei, errado. Ou seja, todos tocam. É como se eu dissesse, não dá certo porque todo mundo toca errado. É só uma explicação. Uma explicação que partiu da afirmação de que ninguém consegue tocar certo. Ok, Maria Luísa? Tá certinho. Então, voltando aqui à postagem. Mas tudo tem o seu porquê. E aí? Nesse caso aqui, ele usou um porquê junto, só que nós temos o seu porquê. É como se eu dissesse o seu motivo, a sua razão. Então, eu tenho a ideia do porquê substantivado. Então, deveria ter acento. Ok? Deveria ser junto, mas deveria ter um acento. Ok.
Continuando. Publicação do ex-ministro da Justiça aí. Por qual motivo os crimes caem em todo o país? Porque as forças de segurança estão trabalhando como nunca. Simples. Mas é verdade, Maria Luísa. Gente, eu não modifiquei nada, não. Eu encontrei dessa forma mesmo. Vamos lá, então. Você tem uma pergunta, né? Por qual motivo? E aí depois você tem uma resposta para essa pergunta. E a resposta apareceu com um porquê separado e sem acento. E aí, se você tem um porquê de resposta, deveria vir junto. Ok? Mesmo você não acreditando, Maria Luísa, eu não modifiquei nada, tá? Vamos lá. Outra postagem aqui. Mulher. O que, Matheus? Não, é um porquê de explicação, Matheus. Aqui não, nessa do Sérgio Moro aqui, não deveria ter acento. É um porquê de explicação, só deveria estar junto. Por que os crimes caem? Porque as forças não estão Não trabalhando. deveria ser junto aí. Oi? Oi, Mas o Matheus? porquê junto, mas o porquê junto, é com acento, não é o porquê. Você está explicando qual das duas, Matheus? A Tá primeira? explicando? Oi? A primeira ou a Não, tô explicando segunda? do Sérgio Moro. Então, ela deveria ser apenas junto. Essa daqui, ó, por qual motivo os crimes caem contra eles? É uma pergunta e a resposta por quê? Mas peraí, ele não tá explicando. Fala devagar. Mas ele não tá explicando. Mas ele não deveria estar explicando. Sim, então Por ele é exemplo, por qual junto motivo e os sem crimes caem em todo o acento. país? Ah, porque. Ele é junto e sem acento. É um porquê de explicação. Você tem a pergunta separado sem acento, a resposta junto sem acento. Entendeu? Só pode ter acento no Junto e sem porquê. acento. No porquê junto, isso aí, ele é sem acento. Vamos lá para outra. Mulher não discute, ela apenas explica o porquê que está certa. Nem tá até faltando mais alguma coisa, né? Um bom para vocês, mulheres. Deveria ser um bom dia, né? Alguma coisa assim, um bom final de semana, nem apareceu. Mas vamos lá. Ela apenas explica o porquê. E aí eu tenho porquê separado, sem acento. Só que eu tenho a ideia de o motivo e a razão. Então é um porquê substantivado. Ela apenas explica o motivo. Então o porquê deveria vir junto e com acento. Ok para todo mundo aqui? Ok. Próxima postagem. Com tanto cachorro legal no mundo, por que a pessoa escolhe ter um poodle? E aí? Maria Luísa só ri, né? Nós temos uma pergunta direta, porque é marcado por uma interrogação, e a pergunta se inicia aqui, ó. Por que a pessoa escolhe ter um poodle? Então, nós temos um porquê que deveria ser separado e sem acento. Da forma como está aqui, ele está respondendo, explicando, e não é o caso. Ele deveria vir separado e sem acento. Isso aí. A outra aqui é um recorte retirado de uma notícia de jornal. Está até aqui, ó, a Tribuna de 21 de setembro de 2011. Médico do Real Madrid. Por quê? Joaquim Grava, ligado ao Corinthians, revela que Neymar foi avaliado a pedido de uma seguradora ligada ao UEFA. E aqui nós temos um porquê separado e sem acento. O que vocês acham? Ele está separado, fazendo uma pergunta. Ok, porque tem interrogação. Só que observem que nós não temos mais nada aí. Nós não temos o resto da pergunta. Então, nesse caso, ele deveria, isso aí, Matheus, ele deveria ter acento. Quando o porquê aparece sozinho, como nesse caso, provavelmente já apareceu alguma coisa antes. Provavelmente nós já temos afirmações e comentários anteriores. Então, nesse caso, o porquê ele deveria vir separado, porém com acento. Ok?
Matheus, você comentou aqui, ó, sobre a pergunta. Com tanto cachorro no mundo, por que a pessoa escolhe ter um poodle? Dizem que é porque, tô lendo a sua resposta. Dizem que é porque combina mais com a pessoa. Porque é separado e sem acento. Do jeito que você colocou aí com acento, deveria ter um ozinho na frente, tá? Ou Olha, tá? Só acertando sua resposta aqui, que o porquê ele é separado e sem acento. ok. Mas, Matheus, não tá dando para te ouvir direito, Matheus. Ok. Tá muito ruim o áudio. Ok. Tá bom? Se você quiser escrever lá, eu leio o seu comentário. Eu só estou observando que nós temos uma pergunta e você deu uma resposta. Então, a sua resposta deveria ser um porquê sem acento, tá bom? Mas a minha resposta não está explicando o porquê da pergunta. Matheus, não tá dando para te ouvir. Digita a resposta, o comentário que eu leio. Tá bom? Tá Calma, eu vou tentar uma coisa. Calma, eu vou tentar uma coisa aqui, rapidinho. Vou tentar uma coisa. E agora? Vai. Fala. Então, mas o porquê que eu coloquei não é Matheus, dá para te ouvir, uma não. pergunta? Não dá para te ouvir, Matheus. Não dá para te ouvir. Digita a sua pergunta lá. Não, não dá para te ouvir. Digita lá, Matheus. Digita, Matheus. Digita. Continuando, pessoal. Próxima postagem. Sabe por que o silêncio machuca? Porque ele esconde palavras que gostaríamos que fossem ditas. É apenas uma frase, não um comentário que alguém postou. E aí nós temos a primeira, que é uma pergunta, uma interrogação, né, direta, marcada pelo ponto de interrogação. E nesse caso, o porquê deveria vir separado e sem acento. Sabe por que o silêncio machuca? Então, o erro está aqui. Depois nós temos a resposta, porque esconde palavras que gostaríamos que fossem ditas. Então, se agora é um porquê de resposta, deveria vir junto. A pessoa trocou aqui, né? Aqui em cima deveria ser separado e sem acento, e aqui ele deveria ser junto e sem acento. Ok? É exatamente o que eu estou falando, Matheus. Se você está explicando o motivo, resposta, explicação, o porquê ele vem junto e sem acento. Vou aproveitar e retomar aqui, ó. Se você tem uma pergunta, você usa o porquê separado e sem acento. Exemplo. Por que Maria Luísa faltou à aula? Estou fazendo uma pergunta, separada e sem acento. Vou responder. Ela faltou porque estava doente. Nesse caso, eu expliquei. Ela faltou por quê. Então, é uma palavrinha, uma conjunção que tem aí valor para a gente de explicação. O mesmo sentido de pois. Ela faltou pois estava doente. E agora o porquê é junto e sem acento. A última aqui é um comentário de um filósofo. E por que punir o culpado quando não resulta quaisquer vantagem do seu castigo? Nós temos uma pergunta direta, marcada aqui por uma interrogação. Entretanto, lá em cima, quando inicia a pergunta, nós temos um porquê junto e com acento. Nesse caso aqui, para funcionar dessa forma, junto e com acento, deveríamos ter o ozinho antes, né? O porquê. Não é o caso. Se é uma pergunta, é separado. Se está no início da interrogação, nós estaremos usando sem acento. Pessoal, essas postagens aqui deu para a gente observar como que parece que é uma coisa boba, né? A gente fala, os porquês são fáceis, né? Não tem dificuldade, não tem dúvida. E a gente vai observando como que no dia a dia as pessoas acabam escrevendo, publicando, postando da forma como falam e não observam que os porquês possuem 4 escritas diferentes. Então, vocês observaram, né? Quero que vocês observem mais ainda que eles possuem essa diferenciação de junto, separado, com acento ou sem acento, porque eles possuem significações diferentes. Ok até aqui? Sugiro para vocês depois que procurem mais na internet, tem bastante. Eu peguei apenas algumas postagens, algumas tiradas de Twitter, de Facebook, de Instagram, né? Mas nós temos várias postagens. Aqui foi uma notícia, né? Mas sugiro que vocês procurem e observem como que no dia a dia as pessoas ainda se confundem,
Não são nem erros ortográficos, né? De S, Z, C cedilha, né? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não, Julia, era para a aula de hoje. Pessoal, aguarda só um momentinho. Vou encerrar e já vou conversar com vocês, tá?